Então a gente vai ver nesse exercício sobre como resolver alguns tipos de equação que caem em raízes ou potências de números. Eu separei um único exercício aqui para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. O exercício é o seguinte: determinar a solução da equação z² mais i igual a zero. Então é encontrar todos os números complexos que elevados à quarta e somados a 1 dão zero. E basicamente, se você tentar resolver essa equação, a nossa estratégia é perceber que essa equação, z² mais 1 igual a zero, é a mesma equação de z² igual a menos 1, ou que z é a raiz quarta de menos 1. Então, basicamente, o que a gente quer é encontrar qual que é a raiz quarta do número menos 1. E para a gente fazer isso, você precisa lembrar que você vai pensar, poxa, mas não existe raiz negativa de um número, raiz de um número negativo. Isso não é verdade nos números complexos. Então, se você considerar menos 1 como um número complexo, você vai perceber que existem soluções. E a estratégia aqui é encontrar qual que é a raiz quarta de um número complexo, que é o número menos 1. E para a gente fazer isso, primeiramente, vamos lembrar da equação que a gente viu nas aulas teóricas, que diz assim, vou colocar como observação. A raiz enésima de um número complexo z é a raiz enésima do módulo dele, vezes cosseno de θ mais 2κ sobre n, mais i vezes seno de θ mais 2κ sobre n. Então, essa expressão que a gente deduziu na aula passada, na aula teórica, né, ele permite que a gente encontre qual que é a raiz enésima de um número complexo em si. Então, o que você precisa evidenciar? Qual que é o módulo desse número complexo, qual que é o ângulo dele. Vou fazer aqui no cantinho qual que é o módulo dele, né? Então, o módulo é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária. A parte real é menos 1. A parte imaginária é zero, de forma que o módulo é 1. O θ é o arco cuja tangente da parte imaginária, zero, sobre parte real, que é sobre parte imaginária, que é menos 1, né? Sobre parte real, que é menos 1. Isso fica arco tangente de zero, e os ângulos cuja tangente dá zero, nesse caso aqui, é zero, ou π. É uma dessas duas respostas em si, né? Aí você precisa se perguntar, qual resposta que isso aqui é, zero ou π? Nesse caso, é necessariamente a resposta π. De forma que esse número complexo, z, o menos 1, né? Ele é escrito assim, ó. Menos 1 é equivalente a 1 vezes cosseno de π mais i vezes seno de π. Lembra, cosseno de π é menos 1. E seno de π é zero e obtém o resultado que a gente tem. Então, a gente já conseguiu, a partir daqui, escrever o número complexo na forma polar, que é o menos 1 na forma polar. Agora, como que eu calculo a raiz quarta desse z igual a menos 1? Eu faço a raiz quarta do raio vezes o cosseno de toda essa expressão. Então, veja só que z dado por raiz quarta de menos 1 vai ser igual a raiz quarta do módulo dele, que é 1, vezes cosseno de θ, que é o ângulo π, mais 2κπ sobre n, mais i vezes seno de π mais 2κπ sobre n. Essa que está aqui representa as soluções da nossa equação que a gente está tratando. Agora, veja só que essa solução em si, ela está sendo representada por um conjunto de equações. Eu só vou substituir aqui, no valor de n, o valor 4, nesses dois campos, só para ficar um pouco mais simples, 4 e 4. E aí, veja só que a nossa estratégia agora, para encontrar quais são as raízes, que não é uma só, são várias, né? O que a gente precisa substituir são os possíveis valores de k que a gente tem nesse problema. Então, eu vou fazer algumas substituições para a gente ver algumas das respostas possíveis, tá? Então, por exemplo, k igual a zero. Quando eu substituo k igual a zero, a solução ele é dado por 1, que é a raiz quarta, né? Então, já vou omitir, vezes cosseno de π sobre 4,
mais I vezes seno de π sobre 4. Essa é uma das soluções, esse número complexo na forma polar é uma das raízes do problema que a gente está tratando. Vamos substituir k igual a 1. Você vai substituindo o valor de k por números inteiros, no caso, né? Então você vai ficar com z é igual a 1, que é o módulo, vezes cosseno de k igual a 1 vai ficar 2π mais π sobre 4. Então é 3π sobre 4 mais i vezes seno de 3π sobre 4. E você vai substituindo os diversos valores de k aqui. Então, vamos substituir k igual a 2, por exemplo. O que a gente obtém? É z igual a cosseno de. K igual a 2 vai me dar 4π. Eu vou ter que voltar para ver se eu fiz certinho. 2π mais 3π sobre 4. Não, acertei. Então, deixa eu conferir. 2π mais 3π. 5π. Tá certo. Só que eu vou voltar isso aqui para na hora. Aí eu corrijo. Então, agora, substituindo para k igual a 2, a gente tem que o z é igual a cosseno de 2 vezes esse termo dá 4π mais π, fica 5π sobre 4. Mais i vezes seno de 5π sobre 4. E assim por diante, à medida que você vai substituindo valores aqui, você vai encontrando várias soluções. Primeira coisa que você vai perceber é que essa solução é a mesma daqui, né? Porque 5π sobre 4 representa o mesmo cosseno de π sobre 4, né? Mas o que você precisa perceber? Que a solução dessa equação são várias possibilidades que você vai encontrando quando você substitui os diversos valores de k nessa equação. Tá certo? Então, qualquer dúvida, continue perguntando lá no fórum que a gente ajuda você. Até mais.